Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender ao pedido de alguns alunos, vou fazer a correção da prova da PM de São Paulo. A prova foi realizada agora, né? Hoje eu falo, né, ainda do dia 16 de maio. A prova foi realizada no período, horário de São Paulo, né? Às 13 horas, tá? Aquilo que a VUNESP, né? Isso, uma prova VUNESP, né, que é a fundação que no caso é a organizadora, né, tanto do vestibular quanto dos concursos, a organizadora da Universidade Estadual de São Paulo, né, Unesp, tá? Então o que acontece? Eles organizaram a prova da PM, que supostamente o edital chamou de duas partes, né, prova objetiva e a prova dissertativa. Sim, na prova da PM de São Paulo eles têm que fazer uma dissertação. Hoje eu vou mostrar aqui o tema da dissertação, tá? E também vou fazer a correção da prova objetiva, a prova de língua portuguesa. Vamos lá então? PM de São Paulo, correção da prova de língua portuguesa, prova realizada no dia 16 de maio de 2021. Certo então? Vamos lá então. Acompanhe comigo aqui. Eu deixei a prova em PDF mesmo, até para o tempo, né, cara? Até eu colocar tudo isso aqui em slide e outra. Não sei se você notou, algumas provas do canal eu faço a correção porque o pessoal tira a foto, então ela não fica com uma qualidade legal, a foto da prova, né? Então por isso eu coloco num slide, que daí aumento tal, o tamanho. Agora, já que é um PDF disponível, né, disponibilizado pelo próprio site da VUNESP, né, que eu acho isso sensacional, termina a prova, disponibiliza a prova, pô. Mas não, fica retendo a prova, né, tal, né? Por exemplo, estou devendo aqui uma correção no canal para o MS Gás. Por quê? Porque eles não disponibilizaram a prova até agora, né? Então, dificulta para o candidato, né? O candidato quer pegar a prova, quer ver o que acertou, o que errou, não é? Aí, no caso, a VUNESP, né, tá de parabéns, já disponibilizou a prova no site e eu já vou usar um PDF já, né, top, né? Por isso que eu não editei, vou direto no PDF, tá bom? A única coisa que eu vou usar vai ser um marca-texto para no caso, né, marcar aí as assertivas. Tudo bem, então? Muito bem, aí você recebe a questão, ele fala sobre 60 questões objetivas, no final vai vir, né, o tema da redação, etc, etc, o lugar onde você colocar o nome, aguarde a ordem do fiscal para abrir o caderno. É a VUNESP, né, que foi organizadora da prova. Vamos lá, então? Vamos lá, uma página em branco, e começa a prova de língua portuguesa. 20 questões de língua portuguesa. Vamos fazer com calma? Vamos lá, com calma, hein? Primeiro, nós temos o texto. O que você faz? Se são questões de interpretação, se são as primeiras, então leia os enunciados para você procurar o que o texto fala a respeito, ou melhor, o que você vai procurar no texto que você leu. Então não saia lendo o texto para depois ler os enunciados. Não, leia os enunciados para você pelo menos se concentrar e falar assim, não, eu vou ler isso daqui, é isso aqui que eu vou ver no texto. Porque às vezes o elaborador pergunta alguma coisa referente ao primeiro parágrafo, referente ao terceiro parágrafo, referente ao final do texto. Então, ou então ele pergunta o sentido global do texto. Aí você se ferrou, você tem que ler o texto todo. Entendeu? Mas é sempre bom você ler o enunciado para saber o que eu estou procurando. Então vamos lá. Leia comigo o enunciado 1. É correto afirmar que no texto a descrição da pessoa resiliente, então ele vai descrever o que é uma pessoa resiliente, tá? Muito bem. No 2, ele vai perguntar o seguinte, ó. No último parágrafo, você está vendo? O que você tem que concentrar no último parágrafo. O episódio do conto do Kafka é usado pelo autor como? Como é usado? Então eu vou dar uma olhada no último parágrafo e vou ver, né? Notem que ele começa ali, né? Relato motivador, exemplo das qualidades, ilustração bem-humorada, modelo de comportamento, interpretação do conceito da física, tá? E aí, no terceiro, ele já começa a fazer uma brincadeira global do texto também, que é mais ou menos assim. Os conceitos que caracterizam adequadamente as camadas da pessoa resiliente, como descritas nos parágrafos 2º, 3º e 4º, tá? São respectivamente. Então, ele resume. Então, para você resumir, você tem que saber o que ele falou no texto. Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura do texto, cara. Não tem jeito, não tem pra onde correr, tá? Então, o que você vai procurar primeiro? Conforme é correto afirmar que no texto a descrição da pessoa resiliente, como é que é feita a descrição? Então vamos lá. Leia o texto e responda as questões de números 1 a 13. Diz assim, conceito da moda.
usam em encontros motivadores. Na física, é a volta à forma original após uma deformação. O termo se origina na capacidade de ricochetear, de saltar novamente. Por extensão, usamos para falar de quem sofre pressão e consegue manter seus objetivos. Olha só, uma pessoa resiliente ideal teria 3 camadas. Olha, vai definir, está vendo que lá no terceiro a gente vai ter que saber. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar, ouve a crítica e não desaba, vive a frustração sem descontrole, experiencia a dor e continua de pé. A primeira etapa da resiliência é administrar o golpe, é o revés, o erro, a decepção. O tipo ideal que estamos tratando sabe a extensão da dor, mas se considera, ou é de fato, mais forte do que as ondas das adversidades. Legal, né? Segundo o segundo estágio, lembra que ele vai procurar a respeito desses estágios. O segundo estágio é a recuperação / aprendizagem. Combinam-se os dois conceitos, tá? Sinto o golpe, não desmonto, fase 1, e ainda recupero a posição anterior ao golpe com um acréscimo de algo novo. Toda dor contém uma lição, ninguém duvida disso. O resiliente consegue aprender com um golpe sentido. E o terceiro? O terceiro momento do modelo perfeito é a ressignificação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. O tipo aqui descrito nunca se vimitiza, mesmo se for a vítima. Não existe lamúria, o sofrimento ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado e dele surgiu um novo ser, mais forte e mais sábio. É bom descrever tipos perfeitos. Quase sempre são inexistentes, tá? São como a biografia dos santos medievais, sem falha, diamante sem mancha, modelos e, como tal, inatingíveis. Existe um propósito didático de mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da existência banal. Todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal. Uma coisa não invalida a outra. Como narrativa de Santos, o modelo perfeito serve como para indicar o ponto no qual não me encontro. Porém, devo reagir para almejá-lo. Sempre é bom ser resiliente a todos os palestrantes. Sempre é bom ser resiliente. E todos os palestrantes e livros têm razão. Se a resiliência, em algum grau épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. O conto extraordinário de Kafka, um artista da fome, é o nome do conto, fala de um homem com extrema resiliência para aguentar jejuns prolongados. Era um herói. Ao final, emitiu a verdade surpreendente. Ele não era um homem de vontade férrea, apenas nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Seu paladar nunca fora tentado. Creio ser a receita geral da resiliência, a serenidade diante das coisas que, na verdade, não nos atingiram. Esperança ajuda sempre. O texto é de Leandro Carnal, né? Se serve aí como uma orientação, né? Notem, é um texto de alguém contemporâneo. Leandro Carnal dá palestras, escreve livros, né? Neste caso aqui, ele escreve para o caderno, né, Cultura do Estadão, que foi acessado no ano de 2021, no dia 20 de 1 de 2021. Neste caso, eu aconselho, né, assista vídeos do Leandro Carnal, né? É um filósofo do nosso tempo. Beleza, então vamos tentar? Logo de cara, vamos tentar analisar da seguinte forma. Olha só. É correto afirmar que no texto a descrição da pessoa resiliente, vamos lá, projeta um tipo idealizado, dotado de qualidades a serem buscadas no enfrentamento da realidade. O meu único problema aqui seria esse tal de enfrentamento da realidade. Isso, o enfrentamento do real, mas na verdade o enfrentamento das adversidades. Mas você vai ver que provavelmente essa alternativa A seja melhor, tá? Veja a letra B. Simboliza todos, né, os que querem abandonar uma vida banal para dedicar-se a vencer na vida. Ele fala que nós temos que ter um determinado grau de resiliência. Então ele não fala sobre todos, né? Ele fala em um tipo
ideal de resiliente. A letra B não é boa. Letra C, retrata um ser em desenvolvimento que deve vencer as resistências que ele próprio se impôs. Não, são as resistências da vida, né? Por isso que a realidade, neste caso, ela teria duplo sentido, né? A realidade que seja aquilo que é real, ou a realidade aquilo que é real, ou a realidade de cada um, sobre esses sentidos, que eu digo que tem duas interpretações. E aí, no caso, cria a imagem de um ser que atingiu a perfeição, graças à dedicação aos ensinamentos de livros e palestras. Você viu que ele fala que é uma moda, né? E que isso está em todos os livros e palestras, que os livros e palestras eles têm razão. Mas não é o argumento fim, é só uma parte do argumento. Não é uma pessoa que atingiu a perfeição porque leu livros, não é isso, tá? Você viu que a letra D é impossível. E a letra E representa o que cada um de nós é na realidade, apesar da impossibilidade de lutar para vencer a adversidade. Não, ele fala que a gente tem que lutar, né? Então, a que melhor se aproxima seria a letra A, tá bom? Então tá, então confirma aí, vai anotando letra A para o número 1. Vê o número 2, ele diz o seguinte: no último parágrafo, o episódio do conto de Kafka é usado pelo autor, você lembra, né? E vale a pena às vezes, tá? Você faz uma leitura global, você faz, não, vamos lá, vamos para o último parágrafo. O conto extraordinário de Kafka, um artista da fome, fala de um homem com extrema resiliência para aguentar jejuns prolongados. Era um herói, você vê? Ele afirma: ao final, emitiu a verdade surpreendente. Ele não era um homem de vontade férrea, quer dizer, ele não era um herói, uma vontade de ferro, né? Apenas nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Seu paladar nunca, na verdade, foi tentado. Né? Aí ele fala que a gente se engana com o camarada, né? Não é que ele seja um herói, é porque ele nunca foi tentado realmente. Então notem, letra A, relato motivador para o leitor, incitando-o a buscar forças para vencer as tentações. Aqui é somente, não, o camarada simplesmente não viu nenhum prato que na verdade o causasse curiosidade ou tentasse a sua vontade, né? Letra B, exemplo das qualidades de um homem resiliente, capaz de não se deixar abater diante da fome. Não, ele fala que é surpreendente, não é? Por isso que a melhor seria a letra C, ilustração bem-humorada, para expressar ponto de vista que desconstrói o tipo de resiliente ideal. Porque no primeiro momento você acha, não, o cara é um herói, o cara é resiliente. Só que na verdade ele não era tentado, o paladar dele não era tentado. Ele nunca encontrou um prato que realmente o chamasse a atenção. Tá? Modelo de comportamento a ser adotado ante as dificuldades que se impõem no caminho? Também não. Interpretação do conceito da física, você vê que ele fala no início, né? Então vai confundir você. Aí está errado. Vai para o 2, marcou aí, né? Número 2, letra C. Os conceitos que caracterizam adequadamente as 3 camadas da pessoa resiliente, como descritas nos parágrafos 2º, 3º e 4º. Então você vê que cada um deles ele descreve, né? Vai lá, no segundo, o que ele fala? Ele fala assim, ó, ele começa lá. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar, ouve a crítica e não desaba. Então você nota que ele se realiza aqui em duas definições. Consistência, que passa por perto, não é persistência, também não é coerência, não é consciência, é uma resistência, ele sente a pancada. Então ficamos com consistência e resistência, entendeu? Notem que a segunda, ele fala alguma coisa de dualidade. Notem, recuperação, aprendizagem. Recuperação, aprendizagem. Quer dizer, reação com sabedoria e restabelecimento com conhecimento. Reação, talvez já comece a ficar errado. Restabelecimento, quer dizer, ele se restabelece. Ele levanta, mas com conhecimento. E a última, que eu acho mais cabal, que é o seguinte: o terceiro momento de modelo perfeito é ressignificação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, né? A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado. Dele surgiu um novo ser mais forte e mais sábio. Por isso que, para mim, recuperação não seria a melhor definição, seria sim revitalização, quer dizer, ele teve, né, ele ressignificou a vida, né,
Por isso que na opinião desse humilde professor, o correto é a letra E. Tá anotando? Então tá bom então. Vai para outra. Agora começam as questões de interpretação, ou melhor, interpretação não, as de gramática, tá? Observe os trechos destacados nas passagens seguintes. Na primeira, suporta, recebe o golpe, sem desabar. Terceiro, o resiliente consegue aprender com um golpe sentido. Então, com o que ele vai brincar? Ele vai brincar com algumas interpretações desse advérbio. São advérbios, tá? Esses trechos expressam, nos contextos em que se encontram, as noções, respectivamente, de... Note a primeira. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar. Quer dizer, ele recebe o golpe de que modo? Sem desabar. Então, eu tenho modo e modo. Modo na letra C e modo na letra D. Agora, veja bem. O resiliente consegue aprender com um golpe. Notem que é por causa do que ele aprende. Ele aprende por causa do golpe sentido, tá? Então, a correta seria a letra C. Modo para sem desabar e com golpe sentido, a resposta seria modo. Desculpa, seria causa. O que configura a letra C. Modo para a primeira e causa para a segunda, tá? Dá uma olhada nesse aqui. Observe a relação de sentido estabelecida pela conjunção essa daqui muito complicada. Dá uma olhada aqui, ó. Entre os enunciados da passagem. Ouve a crítica e não desaba. Neste caso, meus amigos, eu já faria uma crítica já com um texto propriamente dito, né? O cara fala assim, o cara está criticando Leandro Carnal. Mas não é. É que funciona assim, ó. A conjunção E, quando ela é aditiva e tem mesmo sujeito, ela não precisa ter vírgula. Contudo, quando ela é um elemento adversativo, a vírgula é obrigatória. Entende? Então notem, ó, esse camarada que ele está evocando aqui, o que acontece? Ouve a crítica, de uma certa forma ele fala de algo negativo, mas não desaba. Você vê a adversidade. Então, supostamente, o que eu procuraria no primeiro momento? Uma conjunção E separada por vírgula. Mas você vê que você não tem? Você tem uma vírgula depois do E. Depois do E pode ter vírgula por N funções, por N maneiras. Nesse caso aqui, uma ressalva, uma interrupção, tá? Então, o que eu vou procurar? Bom, supostamente, então, tem um erro aqui. A adversativa tem que vir com vírgula, o que necessariamente a gente já poderia empregar um determinado recurso, tá? Agora, notem na leitura. Ó, letra A. O terceiro momento do modelo perfeito é a resignação da estratégia e da consciência aditiva. Uma coisa e outra. Não é o que a gente está procurando. Não desmonto, fase 1, e ainda recupero a posição. Você vê? É aditiva. Eu não faço isso e ainda faço aquilo, entendeu? Não desmonto, mas ainda recupero, guardando as devidas proporções, a despeito que esse não desmonto é uma atitude positiva, entendeu? Normalmente a gente faz da seguinte forma. A aditiva é para unir ideia positiva com ideia positiva, ideia negativa com ideia negativa. Quando eu tenho a adversativa, eu estou unindo ideia negativa com ideia positiva ou ideia positiva com ideia negativa. Notem, ele recebe a crítica negativo, mas não desaba positivo. Entendeu? Então sempre vai ter essa oposição do positivo e negativo, negativo e positivo. Note que aqui, apesar de ter a sentença não, é uma ideia positiva. Ele não desmonta. Eu não desmonto. E ainda acrescenta. Você entende? Adição. Também não é o que a gente está procurando. Olha a letra C. Sempre é bom ser resiliente. E todos os palestrantes e livros têm razão. Quer dizer, é isso e mais isso. Aditivo. Não é o que a gente está procurando. Agora dá uma olhada nisso aqui. Experiencia a dor, mas continua de pé. Você vê que a letra D dá esse conceito? Mas olha só, a letra E, guardando as devidas proporções, também dá esse conceito. Dá uma olhada. São modelos e, como tal, inatingíveis. Quer dizer, eles são modelos, mas são inatingíveis. Você vê? Então, eu estou entre a D e a E. Contudo, se você pegar o modelo do texto, são modelos e inatingíveis. Modelos e inatingíveis. Provavelmente a negação, o elemento adversativo fique mais para a letra D. Mas eu acho que se você marcou a letra E, eu acredito que você consegue argumentar o recurso, tá bom? Fiquemos entre a letra D e a letra E, tá?
mas eu ainda acho que a mais adversativa, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer isso, mas a que apresenta maior ideia de adversidade é a letra D. Tanto é que se você for ao texto, vamos tentar achar ela lá, continua de pé. Vamos ver? Eu acho que é a afirmação 1, né? Mas continua de pé. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ouve a crítica e não desaba. Vive a frustração sem descontrole. Experiencia a dor e continua de pé. Você tá vendo? Então, a ideia é, ele experiencia a dor. Ele leva o golpe, entendeu? Mas continua de pé, tá? Então, por isso, com a leitura do texto como um todo, né, no fragmento como um todo, e não só na parte que ele selecionou aqui, a escolha melhor seria a letra D, tá bom? Mas aí eu volto a dizer, teria que ter a vírgula para dar essa ideia de adversidade. Por isso que cabe o recurso, tá, meus amigos? Se alguém quiser uma orientação para esse recurso, é só deixar o comentário aqui nas descrições, tá? Porque daí a gente entra em contato e o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição, tá bom? Para qualquer eventual recurso, caso você queira entrar, tá bom? Porque essa daqui com certeza caberá, tá? Vamos lá, vamos continuar? Diz lá, assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado da passagem, tá? O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo se for a vítima, quer dizer, embora ele seja vítima. Nota que ele tem um contanto, mas o contanto parece que dá ressalva, né? Contanto que seja vítima. O correto seria a letra B, ainda que seja vítima, que é a concessiva propriamente dito, né? O contanto é adversativa, dá outra ideia, né? Dá uma ideia de contrário sim, mas aí dá uma ideia de coordenação, que tira o sentido. O sentido original tem que ficar por conta de outra concessiva, tá? Então, notem, mesmo embora seja vítima, ainda que seja vítima, a resposta correta é a letra B, tá? Me acompanha aqui no 7. Opa, o 7 está para o lado de lá. Vamos lá? Para outra coluna. 7 cumprido, hein? Vamos lá. Vai para o 7. Observe o emprego dos parênteses e 2 pontos nas passagens. Aí é legal. Ele vai reproduzir a passagem. Isso é bom para a gente não ficar voltando no texto, tá? O tipo ideal que estamos tratando sabe a extensão da dor, tá? Ele sabe a extensão da dor. No caso aqui, mais se considera ou é de fato, ele se considera ou é de fato, certo? Mais forte do que as ondas das adversidades. Aí ele vai continuar, dá uma olhada aqui. Sempre é bom ser resiliente e todos os palestrantes e livros têm razão. Sem resiliência em algum grau, épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. Aí notem que tanto o parênteses quanto os 2 pontos introduzem comentários com o intuito de levar o leitor a discordar. Não, eles estão confirmando, tá? Então, a letra A não pode. Tanto o parênteses quanto os 2 pontos introduzem comentários que ratificam o sentido das afirmações. Os 2 pontos, sim. O parênteses, não. É como se fosse uma ressalva, entendeu? É como se fosse um comentário à parte, tá? Olha a letra C. O parênteses isola um comentário que reduz o sentido. Não, reduz não, amplia, tá? Letra D. Os parênteses isolam um comentário que reitera uma afirmação anterior. Isso é boa. Os 2 pontos introduzem um comentário que retifica. Retificar é consertar. Então não está consertando, ele está confirmando. Você vê? Ele está brincando com as palavras aqui. Olha a letra E. Dá uma olhada aqui. Os parênteses isolam um comentário que se põe como alternativa a uma afirmação anterior. Por que essa é correta? Porque, notem, ele tem um ou, mas se considera ou é de fato, entendeu? Então, nesse caso aqui, ele dá uma alternativa. É verdade, cara. Tá? Ao que se afirma anteriormente. Os 2 pontos introduzem um comentário que reforça. Correto, cara. Então, o que está acontecendo com a pontuação aqui é justamente o que ele comenta na letra I. Certo? Continua me acompanhando. Olha aqui, ó. Ó, você está vendo como a outra ali, ela fala que ainda, né, como elemento de adição. Dá uma olhada aqui, ó. Nas passagens, sinto o golpe, não desmonto. Fase 1. E ainda recupero, ó, um acréscimo, uma adição, certo? Então tá, acréscimo e adição, tá? Então vamos lá. Recupero a posição anterior ao golpe com o acréscimo de algo novo. Quase sempre, quer dizer que então que não é sempre, entendeu? Então é quase sempre, tá?
Então é algo que se aproxima, né? Quase sempre são inexistentes, né? O que dá uma determinada generalização, certo? Uma determinada generalização. Ou melhor, desculpa, ele vai relativizar, né? É isso, essa é a palavra. Por quê? Porque não é sempre, é quase sempre. É um sempre ali meio, quase aquilo lá, tal. Então ele relativiza, tá bom? Veja que na letra A a gente tem um ainda com acréscimo. Aí na letra B não tem nada a ver, que é ação, letra D é o tempo e letra E é passado, tem nada a ver. Note que na letra C tem tudo a ver, inclusão, acréscimo ou inclusão, tá? Mas não é generalização, é uma relativização, ele relativa, não é sempre, é quase sempre. Se eu tirasse o quase e ficasse com sempre, aí seria generalização. Mas como é quase sempre, então a resposta é a letra A. Fechou? Né? Fazendo a prova com calma, cara, né? Fazendo a prova com calma, não tem para o que venha a dar errado. Olha só, a cenário alternativa em que o pronome destacado pode ser colocado antes ou depois. Por quê? Porque ele vai tratar de regras de colocação pronominal. E existem momentos que não são contemplados pela regra, que são momentos que, a verdade, relativizam a regra. Qual que é a regra? Eu não posso começar a frase com pronome oblíquo. Mas havendo algo antes do verbo, mesmo ele não exigindo elementos enclíticos, né? Você lembra, né? Que são verbo no imperativo, gerúndio e verbos no infinitivo pessoal. Esses, no caso, você teria que obedecer à ênclise. Não havendo tal obediência e a frase não começando com pronome oblíquo, a colocação do pronome se torna facultativa. Mas existem aquelas regras que exigem ou próclise ou ênclise. Então vamos lá, me acompanhe. Letra A. Serve como para indicar o ponto no qual não me encontro. Notem, o não é uma palavra atrativa, ele atrai o pronome para perto dele. Não é um caso nem de infinitivo, nem de gerúndio, nem de imperativo afirmativo, é claro que é o não. Então, a única colocação possível é a proclítica. Letra A não pode ser. Combina-se aqui, não tem jeito. Ela teria que ser a enclítica, não pode ser a proclítica. Por quê? Porque não posso começar uma frase com pronome oblíquo, tá? Sabe a extensão da dor, mas se considera. Neste caso, eu tenho mas. O mas não atrai o pronome, não é regra. Ele é uma conjunção coordenada. A regra diz a respeito das conjunções subordinadas. Como ela é coordenada, ela não atrai. Mas você vê, ele não feriria a regra se eu começasse... Ele não está começando a frase com pronome oblíquo, tem o mas aqui antes. Então quer dizer que eu posso colocar o pronome aqui ou colocar o pronome depois do verbo. Entendeu? Então, supostamente, a resposta correta é a letra C. Por que supostamente? Porque eu vou conferir a letra D e a E. Vamos lá? Nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Notem que ele está com reticências, mas o que aqui ele está atraindo de qualquer forma o pronome oblíquo para perto dele. Então, supostamente, tem que ser a letra D. Vamos ver o seguinte, para desencargo da consciência, vamos ler a frase toda lá. Vamos lá para o texto. Ó. Ele não era um homem de vontade férrea, apenas não havia encontrado um prato que o... Aí põe a reticências e tal, e o o. Bom, então, se a reticências vai encerrar o comentário, aí depois eu tenho uma outra frase, então eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo. Ou então, o que em qualquer circunstância atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, de qualquer forma, não posso aplicar a posição enclítica, somente a proclítica, certo? O tipo descrito nunca se vitimiza, tá vendo? Nunca é uma palavra negativa. É obrigatória a utilização da próclise, que é quando o pronome ele se muda, né? Ele se transfere para antes do verbo e perto da palavra atrativa, que nesse caso é a palavra nunca. Certo, então? Então, a única que admite dupla colocação do pronome é a letra C. Legal? Muito bom, né, cara? De novo. Olha a outra aqui. 10. Seu início de cada enunciado da passagem. Todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal. Uma coisa não invalida a outra. For incluído o termo talvez, a sequência coerente será. Por que ele fez isso, cara? Eu vou te falar.
Porque no texto do Leandro Carnal ele está fazendo afirmações. Então o que, que ele usa? O indicativo. Notem, temos, né? Presente do indicativo. É presente do indicativo. Não invalida. O verbo é verbo invalidar. Então, tudo presente do indicativo. Se você acrescenta o talvez, o que, que vai acontecer? Os verbos automaticamente têm que passar para o tempo e o modo verbal. Você está vendo? É gramática. Então não me vem falar que você faz uma prova dessa sem conhecimento gramatical. Precisa de gramática. Você precisa saber que o talvez vai evocar em cada uma das frases o modo subjuntivo. Agora, é claro que se o correspondente é o presente do indicativo, a hipótese vai ter que ficar pertinente, né, ao presente do subjuntivo. O que nós vamos fazer? Vamos procurar uma alternativa em que todos estejam no presente do subjuntivo. Dá uma olhada aqui? Talvez todos tenhamos, tenhamos, verbo ter, tenhamos, presente subjuntivo. Variados graus variados de resiliência diante da vida. Talvez ninguém seja, correto. Talvez uma coisa não invalide, o verbo invalidar, invalide. Cara, a resposta correta é a letra A. Vamos ver agora a letra B. Todos nós tínhamos, não, tínhamos pretérito imperfeito. Não, eu tinha, não, já quebrou, tá? Talvez ninguém era, aí, pretérito imperfeito? Não. Talvez todos tenhamos, correto, graus variados de resiliência diante da vida. Talvez ninguém seria, aí tá vendo? Não teve correspondência. Então não é o caso. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, ou melhor, correr a prova mais um pouquinho. Talvez todos teríamos, teríamos? Talvez ninguém fora, não tem nada a ver. Teríamos, fora, pretérito mais perfeito, virou uma bagunça. Talvez todos temos, talvez todos temos, não, incoerente. Porque ele não está mudando nada, né? Não, está mudando, depois ele colocou foi e tal. Mas ele vira presente, vira indicativo. Então a se torna a alternativa correta, por quê? Porque todas elas se transportaram para o presente, sim, mas para o presente do subjuntivo. Fechou? Número 10, letra A. Vai para 11. Olha a 11, cara. Deixa eu deixar certinho aqui. Com as modificações feitas, as passagens. Vamos lá? Não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe. Foi sentida. Houve reação com o aprendizado. Então, de acordo com a norma padrão da concordância verbal, vamos lá? Estão de acordo com a norma padrão da concordância verbal, quer dizer, ele vai reescrever. Ele deve colocar plural, vai bagunçar tudo. E você tem que saber as regras para você estabelecer a determinada concordância. Vamos tentar? Não haviam lamúrias. Aí, vê? Ele trocou existir pelo verbo haver. Colocou lamúrias no plural. O verbo haver, no sentido de existir, não pode ir para o plural. Então a questão já está errada. Você já abandona, já está errado o começo, vai ler mais o quê? Ele está procurando a correta, então está errado. Não houve lamúrias. Correto. O verbo haver, no sentido de existir, não tem inflexão no plural. Ele tem que ficar na terceira do singular. Está correto. Não houve lamúrias ou sofrimento para o mundo. Houveram dores, né? Você vê? Houveram dores. De novo, o verbo haver no sentido de existir ou correr. Não pode ir para o plural. Já está errado. Vai para outra. Letra C. Não se registra lamúrias. Não se registram. É que ele usou uma partícula passiva dura. Lamúrias não são registradas. Então, lamúrias passa a ser o sujeito. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que concordar com o sujeito em questão. Então, não se registram. Está errado. Não há lamúrias. Correto. Ou sofrimento para o mundo. As dores existem. Veja, quem é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. O verbo existir não é impessoal. Então, neste caso, ele tem que concordar com o sujeito em questão, que neste caso são dores. Está correto. Sentiram-se. Houve reações com o aprendizado. Sentiram-se. Houve reações. Bom, sentiram-se, pode ser que alguém sentiu, ele mesmo sentiu aquilo mesmo, né? Se sentiram, né? E aí, no caso, ele está fazendo alusão a dores. É um sujeito oculto e continua com partícula passivadora, tá? Houve reações. Verbo haver no sentido de existir. A concordância correta é a letra D, certo? Não se registra lamúrias ou sofrimento para o mundo. Há dores. Não se registra lamúrias. Mesmo erro da letra C, tá? Então a correta é a letra D. Tudo bem? Vai firme, irmão. Estamos na 12ª. São 20 questões. Vai firme aí.
É correto afirmar que as palavras destacadas nas passagens, vamos lá, sem falha, diamante, sem jaça. Aí eu volto, né? Se você é meu aluno, já teve a oportunidade de assistir uma aula minha, sobretudo uma aula de significação das palavras, o que eu sempre digo? Que a aula que leva em consideração o significado das palavras é uma aula que nunca acaba. Ela não termina. Por que não termina? Porque sempre vai ter uma palavra nova, irmão, que você nunca ouviu falar. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Estou sendo sincero com você. Jaça. O que é sem jaça, irmão? E eu fui procurar. É claro, irmão, lá na hora do concurso tem como você pesquisar, né? Não tem jeito. Mas por isso que você tem que continuar fazendo exercício. Então guarda em algum lugar, né? Faça um fichamento e tal. Sem jaça é sem defeito, tá? Ou sem mácula. Você nota a prova da FUNESP? Nota que tem duas sempre que começam com a correta. Você já notou? Não é sem perfeição, não é com perfeição. Então tem o sem, então não pode. Seria sem imperfeição, seria o correto, tá? Também não é sem valor e também não é sem pureza, tá? É sem impureza, seria o correto. Estamos entre a letra A e a letra C, tá? Sem defeito, sem mácula. Só que ele não é só essa, olha só. Ele não era um homem de vontade férrea, quer dizer, de vontade firme. Não, aqui ó, na letra C é falível, não, então é inquebrável, porque férreo é um adjetivo de ferro, inquebrável. A resposta correta é a letra A. Legal? Só por Deus, cara. A significação das palavras tem que estudar sempre, por isso tem que ler sempre, tá? E a última questão referente ao texto do Leandro Carnal, tá bom? Vamos lá? Acenário alternativo que possui apenas palavras empregadas no sentido próprio. O que isso quer dizer? O que ele está chamando de próprio? Ele está chamando de próprio aquilo que vai opor-se a sentido figurado, tá? Então ele está usando denotação com o nome de próprio. E aí, referente à conotação, que é aquele sentido figurado, sentido emprestado. Dá uma olhada aqui. Sabe a extensão da dor, mas se considera, ou é de fato, mais forte que as ondas das adversidades. Adversidades não tem onda, né, cara? As ondas, quem tem onda é o mar. Então parece que ele faz uma metáfora com o mar, né? As ondas das adversidades, o mar. Então tá, aí tem uma palavra emprestada, que é a palavra onda, tá? Tá emprestado no sentido próprio. O termo se origina na capacidade de ricochetear. Quem ricocheteia é bala, irmão, é munição. Então não é a pessoa. Então de saltar não, a gente não vai pular, a gente vai passar pelas adversidades. Então o sentido é figurado, tá? Houve a crítica e não desaba. Aí você falava, não, mas ele está falando do desaba, porque desaba é um prédio. Eu também pensei a respeito disso, entendeu? Mas nota que ele coloca entre aspas, ele já coloca entre aspas. Então ele vive a frustração sem descontrole, experiencia a dor e continua de pé. Então a pessoa com fortaleza, a pessoa não desaba, por quê? Porque realmente ela pode cair. Cara, a que menos tem sentido figurado é a letra C. Dá uma olhada na letra D. Sem resiliência em algum grau, épico é a respeito de epopeia. Então é igual o livro. Não, a gente não vai ter igual Homero, por exemplo. Igual Ulisses, igual Enéas, né, de A Eneida. Não, então não. E também homeopático, quer dizer, quem é em dose homeopática é remédio, não é resiliência, não é a resistência, que é como se fosse um remédio. Também não, então emprestou o significado. Letra E, mostrar a perfeição para nós que chafurdamos. Quem chafarduna é o porco. Então o porco é que charfunda, entendeu? Então chafurdamos, nesse caso aqui, está comparando, é uma metáfora ao porco. É um sentido emprestado. A única que menos, vamos dizer assim, emprega metáfora é a letra C. O resto tudo emprega um sentido figurado. E aqui começa, né, uma nova bateria, uma bateria que ele vai usar aqui uma charge, né? Lembra? Então é sempre bom estudar, né, aquilo que é texto verbal, texto não verbal e texto misto. Notem que a gente tem os dois porque tem imagem. Que é isso, Armandinho? Se ele está falando, então Armandinho é esse cara aqui, tá? Que é isso, Armandinho? Quá, 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 quá. Brincando de boneca. Aí o Armandinho, brincando de pai, entendeu? Então vamos ver.
Tendo em vista a fala de Armandinho, é correto afirmar que o efeito de sentido da tira consiste... Qual que é esse efeito? Por que ele está brincando de pai? Tá? Então vamos lá? Me acompanha. Tecer uma crítica explícita ao comportamento infantil de levar boneca a passear, como se fosse um bebê. Não, está criticando levar boneca para passear. Não é isso que ele quis fazer. Corroborar. Corroborar é incentivar, é ajudar, é colaborar, tá? A visão preconceituosa acerca das responsabilidades femininas de cuidar dos filhos. Olha só, não, mas ele corrobora, não, ele critica, diferente. C. Corroborar, de novo, hein? O senso comum, segundo o qual há brinquedos que são, na prática, exclusividade de meninos. Não é isso, não é isso que ele está fazendo. Letra D. Tecer um comentário pertinente acerca dos hábitos infantis que devem ser vigiados pelos pais. Não tem nada a ver. Letra E. Tecer uma crítica implícita, é algo implícito, ao estereótipo que considera que cuidar de filhos é uma tarefa feminina. Não estou brincando de pai, porque eu já estou treinando a resposta correta, letra E. Legal? Bom, né? Pronto, agora começa, sabe o quê? Um novo texto, irmão. Se você for fazer a PM aqui do Mato Grosso do Sul, que provavelmente, né, como da última vez foi elaborada pela FAPEMES, se você pensa em fazer também um concurso da Polícia Civil, que também da última vez foi realizado pela FAPEMES, se prepara, tá? Aqui nós tivemos 2 textos grandes, incluindo ali o texto à charge. Na FAPEMES, cada questão, um texto. Cada questão, um texto. Tá bom? Pois bem, mais uma vez, qual que é a ideia? O que você vai fazer primeiro? Ler o texto? Não, ler os enunciados. Assim você vai tentar procurar já o que ler no texto. Então vamos lá? Tratando de um livro escrito em 1938, a matéria da Veja destaca, então ele está a respeito desse livro, editado em 1938, tá? Então vamos ficar atento que livro é esse, tá bom? Beleza. Outra, é correto afirmar que o texto é de natureza, e vamos lá, opinativa, ele está dando opinião, é religiosa. Note que ele faz um monte de afirmativas depois. Essas afirmativas, elas têm que coincidir com a realidade, tá? Não tem jeito, irmão, tem que ler o texto. Vamos lá? Faz a leitura comigo. Aguenta firme, cara, da correção. Diz o seguinte: nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos pelos efeitos calamitosos da Grande Depressão, e não foi diferente com Napoleão Hill, 83-1970. Empreendedor que saltava de galho em galho, e naquela altura tentava a sorte como escritor. Ele sobrevivia do socorro financeiro da família e da esposa. Isso até o divórcio, né? Arrastá-lo ao fundo do poço. Mas Hill encontrou uma forma de dar a volta por cima. Se ele não podia lutar contra a ruína econômica, por que não lucrar com ela? Com base em seu próprio desalento, escreveu o que viria a ser o seu maior sucesso. Quem pensa enriquece. Olha só, cara, 1937. Hoje, com 120 milhões de cópias vendidas, a obra foi pioneira em explorar uma premissa básica do aconselhamento motivacional. Em determinação a pensamentos positivos, qualquer um pode vencer na vida. Diz assim: que a literatura de Hill tenha conservado seu apelo ao longo das décadas não chega a ser surpresa. Ele foi, afinal, um dos inventores da autoajuda moderna. Não deixa de ser uma ironia, contudo, seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia, na crise econômica e da polarização tóxica. Mais esperto que o diabo, livro que o americano fez em 1938 e ganhou edição no Brasil em 2014. Atropelou o mercado editorial no ano passado. Isso mesmo, a obra de autoajuda dos anos 30 foi o livro mais vendido no país em 2020, com 234 mil cópias comercializadas. Agora eu vou te chamar a atenção uma sutileza aqui dessa interpretação, tá? Tratando de um livro escrito em 38, veja, a matéria Veja destaca. Notem que quem pensa enriquece foi em 37, tá? Quem foi editado em 38 foi mais esperto que o diabo, tá vendo? Então nós estamos, na verdade, aqui
As perguntas vão ser a respeito desse livro, tá? Mais Esperto que o Diabo. Livro que o americano fez em 1938 e ganhou a edição no Brasil em 2014. Atropelou o mercado editorial no ano passado. Isso mesmo, a obra de autoajuda dos anos 30 foi o livro mais vendido no país, 2020, com 234 mil cópias comercializadas. A ascensão do título coroou um movimento que se delineava desde 2019, quando o líder no ranking foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 1936, de Dale Carnegie, 1888-1955. Outro autor que fez fama à sombra da Grande Depressão, fez fama à sombra da Grande Depressão. Abre aspas. Vivemos um período de medo, o que aumentou a busca por livros de superação, diz o editor Marcel Conte Jr. Inebriado pela obra de Hill, Conte largou o ramo farmacêutico para se dedicar ao editorial e, junto aos outros empresários, criou Citadel, casa de Mais Esperto que o Diabo. Então, Mais Esperto que o Diabo foi editado no Citadel, né? Hill escreveu a obra em 1938. De novo, ó, quem pensa na esteira de quem pensa que quer. Quem foi escrito Quem Pensa que Enriquece não foi em 1938. Em 1938 foi Mais Esperto que o Diabo. O livro, contudo, foi engavetado por veto da dona Annie Louw, última das 5 esposas do autor, por questões religiosas. Além da menção do dito cujo. Quem que é o dito cujo? Capeta, cara, né? O manual é todo construído em torno de uma fictícia entrevista entre o autor e o diabo, que exige ser chamado de Sua Majestade. Hill usa a metáfora demoníaca para denunciar os pensamentos negativos como fonte insidiosa de toda a felicidade. Essa pérola só seria publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2011. Raquel Carneiro, o pai da autoajuda. Vamos lá então para as questões? Vamos lá. Faz a primeira. Tratando do livro escrito em 38, que não é o Quem Pensa Enriquece, é o... como é que é o nome do livro? Mais Esperto que o Diabo. Ele que foi publicado em 38. Um sucesso editorial nos dias atuais, Quem Pensa Enriquece, graças à reedição do Citadel. O Citadel editou o filme, ó, o livro que fala sobre o diabo, Mais Esperto que o Diabo. A letra A está errada, tá? Fechou? Olha só a letra B. A necessidade de superar obstáculos nos momentos de dificuldade e a falta de obras. Não falta, não. Ele falou que tinha um monte, então não. C. A reaproximação hoje de um tema que desperta interesse por estar associado ao período da crise. Essa é boa, segura essa daí, tá? O empreendimento editorial mais bem sucedido de 2020 e sua relação com insucessos no mercado livre. Não, cara, ele, né, teve seu sucesso, né, no Brasil. A relação entre a obra de Dale Carnegie e os eventos que antecederam a Grande Depressão. Não, que o Dale não escreveu esse livro, quem escreveu foi o Hill, tá? Então, neste caso aqui, a resposta mais apropriada é a letra C. A reapropriação hoje de um tema que desperta interesse por estar associado a período de crise, tá? Muito bem, algumas questões para tentar te enganar, né? Ele mistura os títulos, as pessoas, né? A data dos livros, tá vendo aqui? Ele mistura tudo, tá? Mas a que mais se aproxima do correto é a letra C. Diz a 16. É correto afirmar que o texto opinativa, bom, é um livro de opinião, é um texto de opinião, tá? Tem caráter educativo e emprega expressões de sentido próprio, como o autor fez fama à sombra da depressão e atropelou o mercado. Não, não é sentido próprio. Lembra, ó, ele está usando o nome sentido próprio como se fosse sentido denotativo. Então, atropelar não é sentido denotativo. Quem atropela é carro. Então, a primeira observação, a primeira premissa que nós falamos, provavelmente ela esteja correta, mas a segunda não. Então tá errado. Letra B. Religiosa. Ó, tem caráter doutrinador, não tem nada a ver, tá? Tá. Científica. Tem caráter científico, olha só. Tem caráter explicativo e emprega expressões de sentido figurado, tais como lutar contra a ruína econômica. Esse não. Esse mais ou menos, né? Ruína econômica. E sobrevivia do socorro financeiro. Não, isso aqui não. Não é figurado. Não é figurado o primeiro, não é figurado o segundo. Então tá errado.
jornalística, provavelmente, porque ele foi editado pela Veja, ó, provavelmente. Então vamos ver? Tem caráter informativo e emprega expressões em sentido figurado, tais como saltava de galho em galho. Quem salta de galho em galho é macaco, tá? E dar a volta por cima. Quem dá a volta por cima, sabe lá Deus o que é. A gente não dá a volta por cima, a gente enfrenta. A resposta correta é a letra B. Gostou? Boa, né, cara? Polêmica tem caráter argumentativo e emprega expressões em sentido próprio, tais como premissa base de aconselhamento motivacional e essa pérola. Aí, ó, pérola. Pérola é algo que tem valor, não é próprio, é figurado. Então não. Então acabou. A resposta correta é a letra D. A 17, de novo, sinônimos, cara. Dá uma olhada aqui, ó. As expressões desalento, com base no seu próprio desalento, e ascensão do título, coroa ou movimento, elas têm os seus antônimos. Tá vendo? Que é pra quebrar o cara. Então desalento é falta de alento, quer dizer, é falta de ânimo, tá? Então ânimo e esperança. Esperança e ânimo. O correto está ou na letra B ou na letra E. Desconfiança seria, não tem nada a ver. Contentamento seria desalento, alento, contentamento, mais ou menos. Indefinição tem nada a ver, tá? Agora, ascensão, o que é? Antônimo, tá? Queda seria, mas o primeiro não tem nada a ver. Escalada não tem nada a ver. Contenção, ascensão, contenção, nada a ver. Descida, não. Ascensão, subir. Antônimo, declínio, tá? Seria descida, mas está desconfiança aqui, então tá errado, tá? O correto, então, para o antônimo de desalento seria ânimo e para ascensão seria declínio. O correto é a letra E. Estamos chegando no final, vamos lá. Aguentou até aqui, mas não. Vai tomar um pouquinho. Na passagem do primeiro parágrafo, aquela altura tentava a sorte como escritor. Qual que seria aquela altura, cara? No salto de galho em galho? Não. No período da Grande Depressão. É época do seu nascimento? Não. Ao momento da opção de ser escritor, naquela altura, tentava a sorte? Não. Ao período em que se divorciou? Não. No caso aqui, ao período da Grande Depressão, tá? Então, naquela altura, tentava a sorte como escritor. Por quê? Porque ele vivia ali o período da Grande Depressão, tá? Muito bem. E aí, o último aí. O último não, penúltimo. A alternativa em que a passagem está reescrita de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Então, uma questão de concordância nominal, que é para dar uma quebrada aqui. Vamos lá? Não chega a ser surpresa que o apelo da literatura de Hill ao longo das décadas tenha sido conservada. Não. Se é o apelo tenha sido conservado. Tá errado, tá? Sabe-se que a convicção religiosa da Dona Anne, esposa do autor, foi decisiva. Não, o que foi decisivo foi a convicção. Então a convicção foi decisiva. Errado. Letra C. Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônica. Não. Seu súbito empoderamento é irônico. Concordância nominal, cara. Vetado, graças à decisão de... A obra foi vetada. Errado, tá? Letra E. O movimento centrado em obras de superação viu-se coroado, porque quem foi coroado foi o movimento, não foram as obras, tá? Com a ascensão do título de Hill. Correto, sem erro de concordância nominal. É a letra E. Temos a última. Vamos ver o que fala a última? Diz assim. Bem lá no alto. Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão de regência verbal e o emprego do sinal de crase. Não podia faltar, né, uma crase, né, cara? Vamos lá? Se ele não podia opor-se à ruína, cara, correto, cara. Quem se opõe a, tá? Por que não lucrar com ela? Supostamente o correto é a letra A. Por que supostamente? Porque a gente vai conferir o resto. O socorro financeiro da família da esposa garantia a sobrevivência. Tá. Sobrevivência está no singular, só tem um pequeno problema, tá? Quem garante alguma coisa. Não tem regência de preposição lá. Então há um problema aqui de regência, tá? Não tem preposição lá. Vivemos um período de medo, o que levou a uma maior. Notem que o uma é pronome indefinido. Antes de pronome definido não pode... Desculpa, pronome definido. Artigo indefinido. Então, para que haja crase, tem que ter um artigo definido feminino. Tá errado. Efeitos calamitosos da depressão atingiram a milhões. Nenhum problema, crase na frente numeral, tá? O problema é que milhões está no plural.
E se ele está no plural, o azinho no singular, não pode ter crase, é proibido, está errado. Conte Júnior largou o ramo farmacêutico comprometendo-se a trabalhar. Não se usa crase antes de verbo, tá? Então a resposta correta é a letra E. Só para você que está curioso, tá? Aí teve toda a questão de matemática. Se você quiser, a prova tá fácil para baixar, tá? E aí eu tenho o tema da redação, cara. Ele tem um tema que o que é empreendedorismo. Depois ele tem um outro tema que é a maioria das empresas no país não dura 10 anos. E depois ele tem outro tema que é criatividade contra a crise. Isso aqui são os fragmentos, tá? Aí vem outro texto 4. Porque o empreendedorismo talvez não seja a solução de nossos problemas. E aí vem o tema para você, tá? O tema da redação. Com base nos textos apresentados e seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo e argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O empreendedorismo pode ser uma solução eficaz para o desemprego? Então, por que o tema é uma pergunta? Porque você vai resolver com o seu texto. Você é convidado a dar a resposta, tá? Se é considerado o texto escrito nesse espaço, porque é um rascunho, tá? Ele vem assim, rascunho, é um rascunho, e aí provavelmente você ganha uma folha parecidíssima, tá? Que é a folha da versão definitiva, que é a folha necessariamente que você vai entregar, certo? VUNESP! E assim a gente termina a nossa correção de hoje. Gostaram? Qualquer dúvida, é só deixar qualquer comentário aí no canal. Eu posso ter errado, o professor Gessé não é infalível, mas eu acho que eu pude aí adiantar um pouquinho os seus estudos, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, tá? Ah, por favor, chegou até aqui? Deixa o seu like, compartilhe, indique, né? Se indicar para alguém em São Paulo, fica tão feliz, né? Nosso irmão São Paulo, eu que falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá bom? Então tá, pela última vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.